Isso me aconteceu ontem, dia 20 de março de 2025. Cheguei em casa no meio da tarde, quando estava apenas começando a escurecer. É um apartamento pequeno, com um estúdio onde meu marido trabalha e um quarto. Sempre que chego e abro a porta, sou recebida pelos meus gatinhos. Uma deles, Chicória, se aproximou de mim. Comecei a conversar com ela, como costumo fazer, perguntando coisas, e então disse em voz alta: "Já cheguei, meu amor." Meu marido, como sempre, do computador no estúdio dele, me respondeu: "Oi." Eu disse da sala que só tinha passado para trocar os saltos por um sapato mais confortável, que ia ao supermercado e ainda tinha algumas coisas para fazer na rua. Ele simplesmente riu de mim, bem baixinho. Me aproximei do estúdio para cumprimentá-lo e vi que a luz estava apagada. Entrei e me dei conta de que ele não estava lá. Achei muito estranho e de novo falei: "Você foi deitar na cama?" Pensei que talvez eu tivesse escutado errado e, por costume, assumi que ele tinha respondido dali mesmo. Pensei que talvez ele estivesse tirando um cochilo ou jogando videogame no quarto. Entrei no quarto e ele também não estava lá. Fiquei parada, sem escutar mais nada, me dando conta de que estava sozinha com os gatos em casa, tentando assimilar que tinha acabado de ouvir alguém que não estava ali. Tirei o celular da bolsa para ligar para ele e vi que tinha uma mensagem dele: "Vou sair para a loja. Quer alguma coisa?" A mensagem tinha sido enviada alguns minutos antes. Ele já tinha saído antes de eu chegar, mas eu juro que escutei perfeitamente a voz dele. Escutei até com aquele tom tão característico que ele usa para me cumprimentar. E não foi uma vez, foram duas, porque tenho certeza de que o ouvi rir. Não é a primeira coisa estranha que me acontece nessa casa, mas é a primeira manifestação, se é que posso chamar assim. Também é a primeira que me acontece estando completamente acordada, e antes mesmo de anoitecer. Meu nome é Jorge, tenho 38 anos e moro em Linhares, no Espírito Santo. Trabalho como técnico agrícola, mas a minha paixão mesmo é a pesca. Desde criança aprendi a pescar nos rios e lagos perto daqui, especialmente no Rio Doce, que fica a uns 30 quilômetros da cidade. É um lugar cheio de natureza e paz, um refúgio perfeito para esquecer o corre-corre do dia a dia. No dia 17 de agosto de 2020, decidi sair mais cedo do trabalho para pescar no trecho mais isolado do rio, perto da comunidade de Santa Cruz. O dia estava claro e quente, e eu estava animado para passar algumas horas tranquilo na beira da água. Levei minha vara, iscas e uma mochila com lanches e água. Saí de casa por volta das 2 da tarde e cheguei no local perto das 3:30. A mata ao redor do rio era densa, com árvores altas e muita sombra. O cheiro da terra molhada e das folhas era forte, um perfume da floresta que me acalma. Passei a tarde inteira tentando pegar algum peixe, sentado na margem, ouvindo o canto dos pássaros e o barulho da água. O sol começou a baixar e eu percebi que já passava das 6 da tarde. A luz estava diminuindo rápido, mas resolvi continuar mais um pouco. Foi quando ouvi um som estranho vindo do lado da mata. Era algo como se alguém estivesse batendo contra o tronco de uma árvore. No começo achei que era algum animal, mas o som era muito pesado e constante. Fiquei curioso e me aproximei devagar, iluminando com a lanterna entre as árvores. A luz mostrou uma figura estranha, parada, batendo a cabeça contra o tronco de uma árvore muito grande. Parecia uma pessoa, mas o corpo não era humano. A pele tinha uma textura cinzenta, parecia molhada ou viscosa, e os membros eram estranhos. Tinha braços longos demais, pernas tortas, e a cabeça inclinada para um lado de um jeito diferente. Eu congelei.
aquela coisa parou de se bater e se virou para mim, soltando um bufar. Era um som que parecia uma mistura de ronco e estalo, algo que eu nunca tinha ouvido antes. Ficamos nos olhando por uns 5 minutos, em silêncio absoluto, com a mata ao redor parecendo desaparecer. Depois, devagar, aquilo se virou e entrou na mata, desaparecendo entre as árvores. Eu fiquei paralisado por alguns segundos e então comecei a correr desesperado para casa, sentindo o coração bater na garganta. Quando finalmente cheguei em casa, já estava escuro. Minha esposa Ana me recebeu, mas ela percebeu que algo estava errado. Eu mal conseguia falar direito, só dizia que tinha visto uma coisa na mata. Ela tentou me acalmar, disse que eu devia estar cansado, ou que talvez crianças estivessem querendo me assustar. Mas eu sabia que não era isso. Eu tinha visto algo que não era deste mundo. Sempre gostei de ler relatos do mundo todo no Reddit, já que o aplicativo mesmo traduz. Aquilo se parecia muito com algo que um peruano havia relatado uma vez. Bom, nos dias que se seguiram, algo estranho começou a acontecer. À noite, quando estava sozinho no quintal, eu sentia uma presença forte. Muitas vezes no escuro, sentava para fumar ou só para olhar as estrelas e sentia que alguém me observava. E por diversas vezes eu juro que vi uma sombra estranha, torta, parada atrás das árvores do meu quintal. Aquela mesma criatura da mata, com membros desproporcionais e pele viscosa, imóvel, só me encarando. Cheguei a chamar Ana, mostrei para ela onde eu via a coisa, mas ela nunca conseguia ver nada. Meus sobrinhos que ficam aqui algumas noites também não viam. Para eles, o quintal era apenas um quintal. Mas para mim parecia que aquela coisa estava grudada em mim, me perseguindo, como se quisesse algo. Isso me deixou cada vez mais paranoico. Não conseguia dormir direito, e toda vez que fechava os olhos, via aquela criatura batendo a cabeça contra a árvore, bufando como um animal irritado. Tentei ignorar, dizer que era só cansaço, mas a sensação só piorava. Em uma noite especialmente fria, Ana teve que sair para trabalhar até tarde, e eu fiquei sozinho em casa. Lá pelas 2 da manhã senti que não estava sozinho. Fiquei imóvel, olhando para o quintal através da janela da sala. De repente aquela sombra torta apareceu, exatamente onde eu sempre via. Meu corpo congelou, não consegui me mexer nem gritar. Ela ficou parada ali, me encarando, bufando baixo, como se estivesse avisando que não iria embora tão cedo. Eu senti uma mistura de medo e tristeza. Era como se a criatura estivesse presa naquele corpo estranho, esperando algo que eu não entendia. Na manhã seguinte, contei para Ana o que tinha acontecido. Ela estava preocupada, mas ainda achava que eu precisava descansar mais. Procuramos ajuda médica e um psicólogo me acompanhou por um tempo, mas eu sabia que não era alucinação. Eu estava vendo algo real, algo que não podia explicar. A criatura desapareceu alguns meses depois. Não sei se foi por minha insistência em não voltar àquela mata, ou se ela simplesmente foi embora, mas o silêncio que ficou no quintal era assustador. Às vezes ainda sinto o ar pesado e meio que ouço um leve bufar distante, como um eco daquela presença que nunca saiu de verdade. Até hoje evito ir pescar sozinho, principalmente naquele trecho do rio. Tento não pensar muito nisso, mas às vezes, olhando para as árvores do quintal, sinto que há mais entre o céu e a terra do que podemos compreender. Na vila onde cresci, o catolicismo não era apenas a única religião praticada, mas todos eram extremamente devotos. O padre da igreja era quase considerado como um papa, alguém com autoridade para fazer o que quisesse, mesmo que na realidade ele não fosse perfeito.
Já tínhamos tido um sacerdote anterior que não tinha sido tão bom, e mesmo assim as pessoas gostavam dele. Tudo indicava que ele vinha desviando dinheiro da igreja, por isso foi transferido para outro lugar. Não posso dizer que o novo padre era um santo, mas ele sempre tentava usar sua posição e o respeito que todos no povoado tinham por ele para manter a paz e a harmonia. Ensinava muito que os pais não deviam bater nos filhos, que todos deveriam se respeitar, entre muitas outras coisas. Um dos maiores orgulhos que se podia ter sendo criança ou adolescente naquele povoado era ser coroinha da igreja. Apesar de eu não querer isso para mim, minha mãe estava tão iludida com a ideia de que eu fizesse parte, e me vi forçado a aceitar. Infelizmente, o ano em que consegui entrar foi também o último ano daquele padre. Como disse, ele não era perfeito, tinha seus defeitos, mas acredito que era tão bom quanto uma pessoa podia ser. Ele anunciou numa das missas que seria transferido para outra igreja. A maioria das pessoas ficou muito desapontada, mas como não havia como impedir, o povo combinou de fazer uma grande festa de despedida, que também serviria como festa de boas-vindas para o novo sacerdote. E quando chegou o dia, como planejado, a festa foi enorme. O padre se divertiu muito, só que embora esperássemos que o novo sacerdote chegasse mais ou menos na mesma hora em que a festa começou, parece que ele estava atrasado porque não havia sinal dele. Naquele tempo os telefones celulares não eram tão comuns. Embora já estivessem começando a aparecer, era raro alguém ter um. Usava-se mais o telefone da cabine. Apesar do padre ter tentado contatá-lo, não conseguiu. Conforme a festa avançava, todos começaram a acreditar que o novo sacerdote não chegaria, pois já havia escurecido e não havia qualquer sinal de sua presença. Mesmo assim, todos tentavam aproveitar ao máximo, já tendo perdido a esperança de que também fosse uma festa de boas-vindas. Então, enquanto todos dançavam, o novo padre chegou. Parecia que o barulho o havia atraído até lá, porque já não havia ninguém para recebê-lo ou guiá-lo diretamente até a igreja. Ele trazia suas malas e tudo, vestido com o hábito. Uma das coisas que mais me surpreendeu nele foi que era um sacerdote relativamente jovem. Talvez tivesse uns 30 anos, o que não contrastava com os anteriores, que já estavam quase na terceira idade. Mas isso não era o mais estranho. Não sei como explicar, mas apesar da música continuar tocando à medida que ele passava, as pessoas não apenas paravam de dançar, mas também pareciam desanimadas. Todos ficavam sérios, mesmo sem sequer terem falado com ele. No começo pensei que era por respeito, mas quando ele passou ao meu lado, a primeira coisa que senti foi frio, como se uma ventania me atingisse de repente. Além disso, embora eu estivesse mais concentrado na festa do que em outra coisa, assim que ele terminou de passar por mim, comecei a ter um pensamento sombrio. Era um pensamento que costumava ter naquela época, mas que geralmente só me atacava quando eu estava completamente sozinho. Era um pensamento ruim, que me fazia sentir muito mal comigo mesmo, e eu não entendia por que tinha vindo de repente. O padre parou quando chegou diante de seu antecessor, cumprimentou-o de maneira cortês, e eu pude ver como todos ao meu redor pareciam sentir o mesmo que eu. Era como se a miséria tomasse conta de nossos pensamentos e não houvesse nada que pudéssemos fazer para evitar. Até o padre anterior parecia afetado, embora tentasse disfarçar melhor do que nós. Ele o convidou a ficar na festa, dizendo que também era uma festa de boas-vindas para ele, só que não esperavam que chegasse tão tarde. Aquele novo padre olhou para o relógio e recusou. Disse que a viagem tinha sido muito longa e cansativa, então a única coisa que queria era ir deitar-se e dormir até o dia seguinte. Mas acrescentou que não interrompessem a festa por causa dele, que mesmo assim agradecia o gesto de seus novos fiéis e que haveria muito tempo depois para convivermos mais. Todos entenderam, mas até hoje acredito que foi mais porque uma parte de todos queria que ele se afastasse. Ele praticamente matou toda a boa energia do lugar,
embora ninguém quisesse admitir. O padre anterior se levantou e disse que o levaria até a igreja, mas minha mãe, tentando ser atenciosa, disse que não se preocupasse, que eu poderia fazer isso. Eu a olhei daquele jeitão, porque não queria ir a lugar nenhum. Eu estava me divertindo muito na festa, mas minha mãe fez aquela cara que as mães fazem quando você sabe que não vai poder recusar o que elas ofereceram. Então, mais forçado do que de boa vontade, disse que sim, que eu o levaria e mostraria a parte onde os padres ficavam. Ela me deu as chaves e ambos fomos. Tentando ser um pouco mais simpático, perguntei se ele queria que eu o ajudasse a levar uma de suas malas. Ele tinha uma com rodinhas e outra que carregava na mão, ambas meio pesadas, mas ele respondeu que não. Durante todo o caminho, praticamente não falamos. Também percebi que aquela sensação de medo e desesperança era um pouco mais fácil de tolerar quanto mais tempo você passava com ele. No começo era muito forte, mas depois parecia que o cérebro ia suprimindo. Abri o portão da igreja. Naquele momento tudo estava muito vazio, porque todos no povoado estavam na festa, e assim que fiz isso, o padre entrou praticamente me empurrando para que eu não entrasse também. Num movimento rápido, ele me arrancou as chaves antes que eu pudesse reagir. Isso me espantou, porque até aquele momento tinha certeza de não ter dito nada que pudesse irritá-lo. Mas ele estava agindo como se eu tivesse sido grosseiro e como se quisesse se livrar de mim. Ele sorriu gentilmente, parando bem na entrada, e me disse que agradecia por acompanhá-lo, mas que eu já podia voltar para a festa. Eu disse que achava que deveria mostrar a ele o lugar onde os padres ficavam, porque havia uma outra casinha menor que era usada por pessoas que não estavam passando por um bom momento. De vez em quando também eram usadas por viajantes que ficavam presos entre um povoado e outro. Mas ele respondeu que não, que eu não me preocupasse, que voltasse para a festa e que ele encontraria o lugar onde deveria ficar. Pensando que minha mãe ficaria brava comigo por não terminar o que ela tinha me pedido, insisti um pouco, dizendo que realmente não me incomodava mostrar o lugar. Mas ele voltou a dizer que não, e sem saber mais o que fazer, simplesmente me virei e fui embora. Ouvi ele trancando a igreja de novo enquanto eu metia o pé. Quando voltei, minha mãe começou a me fazer algumas perguntas sobre ele. Perguntou se eu tinha descoberto qual era o sabor de bolo preferido dele ou quais frutas ele mais gostava, com a intenção de levar essas coisas depois. Respondi que não tinha conseguido perguntar nada, que ele era muito calado e não parecia ter interesse em conversar. Embora minha mãe tenha ficado um pouco irritada comigo por isso, no final entendeu, pois já tinha percebido que ele parecia um pouco mais antipático que os outros padres que já tínhamos tido. A festa terminou meio tarde. Eu estava voltando com meus amigos e fazíamos um trajeto mais longo que o habitual. Não sei se já mencionei, mas naquela época eu tinha 13 anos. Nessa idade, no povoado, você já era quase considerado um adulto. Não a ponto de tomar suas próprias decisões ou casar, mas as pessoas te levavam um pouco mais a sério. Por isso, não era estranho que os pais nos deixassem andar sozinhos, mesmo que já estivesse bastante escuro, ainda mais naquele povoado onde não havia crimes. Como eu dizia, junto com meu grupo de amigos, fazíamos um trajeto mais longo porque cortávamos caminho pela igreja. Assim saíamos pela casa do primeiro, e depois íamos nos acompanhando até que cada um chegasse à sua respectiva casa. Eu era um dos últimos e ia fumando um cigarro. Mas lembro que enquanto andávamos, percebemos que o outro portão por onde costumávamos cortar também estava trancado. Todos no povoado sabiam que aquele portão sempre deveria permanecer aberto, porque era o caminho habitual de muita gente, não só o nosso. Por isso sabíamos com certeza que tínhamos deixado ele aberto. Era óbvio que o padre tinha sido quem o trancou depois que ficou sozinho. Não demos muita importância, só achamos que por ser novo, ele não sabia que o portão devia ficar aberto. E como não queríamos voltar e fazer o caminho de sempre,
Simplesmente pulamos para dentro da igreja e começamos a andar. No início não havia nada de estranho, só escuridão para todo lado. Naquela época, a ideia de iluminação pública nem sequer era discutida, mas como tínhamos vivido ali a vida toda, não tínhamos medo. Pelo que me lembro, naquela noite havia lua cheia, e o seu brilho nos permitia ver perfeitamente. Estávamos caminhando, acho que já estávamos quase na parte de escalar a cerca para sair, quando começamos a ouvir gritos. Não era exatamente como se alguém estivesse pedindo socorro, pelo menos não com palavras, mas dava para perceber que algo estava acontecendo com alguém e que doía muito. A pessoa gritava e parecia se chocar contra a parede de algum lugar. Todos nós sabíamos que naquele local e àquela hora, a única pessoa que poderia estar lá era o novo padre. Pensando que ele podia precisar de ajuda, seguimos em direção à casa onde ele ia morar, e quanto mais nos aproximávamos, mais tínhamos certeza de que devia ser ele. Eu estava prestes a bater na porta, mas meu melhor amigo me disse para não fazer isso. Disse que se houvesse alguém perigoso lá dentro, o fato de estarmos ali só pioraria a situação para todos. Ele olhou pela janela, mas disse que não conseguia ver nada. Tentamos abrir a porta. O padre antigo geralmente deixava a casa destrancada, mas dessa vez ela estava fechada. Um dos outros meninos do grupo sugeriu que talvez o melhor fosse irmos embora. Provavelmente não conseguiríamos ajudar, e a única coisa que podíamos fazer era buscar mais pessoas que pudessem forçar a fechadura e entrar para ver o que estava acontecendo. Essa parecia a ideia mais sensata. Mas assim que concordamos, os gritos pararam e toda aquela parte da igreja ficou em um silêncio assustador. Pelo menos da minha parte, achei que aquilo só podia significar que o padre estava morto ou prestes a morrer. Então comecei a correr, e meus amigos me seguiram para avisar o maior número possível de pessoas. Foi então que ouvi a porta se abrindo. Era daquelas portas de metal que fazem muito barulho. Entrei em pânico. Já estávamos perto da cerca quando um cachorro preto enorme apareceu e ficou parado diante de nós, rosnando. Nenhum de nós conseguia acreditar no que via. Claro que já tínhamos visto cachorros, mas nunca igual àquilo. No povoado em que vivíamos, no máximo a gente cruzava com um cachorro pequeno. Mas aquilo era imenso. Suas patas eram grossas, mas o que mais me fazia tremer eram seus olhos. Eram amarelos, mas havia algo neles que quanto mais você olhava, mais sentia que estava diante de um humano. Tentamos recuar sem virar de costas, porque não sabíamos o que mais fazer. Sabíamos, obviamente, que jamais conseguiríamos correr mais rápido que um animal daquele. Inclusive pensamos que ele podia ter sido o responsável pelos gritos. Talvez até tivesse matado o novo padre e agora vinha atrás da gente. De onde tinha saído pouco importava. Não sei quem começou a correr. Até hoje penso que pode ter sido eu, mas não me lembro. Meu corpo estava cheio de adrenalina e por algum motivo, sem trocarmos uma palavra, todos sabíamos que se corrêssemos em direções diferentes, talvez ao menos a maioria conseguisse escapar. Ele não me perseguiu, e quando contornei a capela, percebi que ninguém me seguia. Aproveitei para pular a cerca. Acho que corri mais alguns metros antes de ter certeza de que aquela coisa não estava me seguindo. Então comecei a gritar, tentando acordar todo mundo, dizendo sem parar que havia um cachorro gigante na igreja e que havia matado o padre. Não sei se todos que me ouviram acreditaram, mas saíram com pás e facões para tentar ajudar. Só que quando chegaram e pulamos a cerca, toda a igreja parecia tranquila. Claro que ninguém baixou a guarda, mas quanto mais andávamos, mais certos estávamos de que não havia ninguém ali. Encontramos um dos meus amigos atrás de um dos jardins muito traumatizado, e depois dele, um por um, os outros começaram a sair dos becos. Pelo visto, o cachorro não havia perseguido ninguém.
Todos confirmavam minha história e só para garantir foram até a casa do padre e bateram algumas vezes na porta. Naquele momento ela já estava trancada de novo. Pensei que talvez o vento tivesse batido e fechado, então não dei muita importância. Ninguém abriu de início, mas os vizinhos insistiram bastante. De repente, o padre apareceu. Parecia meio estranho, acho que fui um dos poucos que notou, porque estava usando o hábito. Aquilo era esquisito, já que ele deveria estar dormindo. Era como se tivesse colocado o hábito por cima da roupa. As pessoas preocupadas perguntaram se ele não tinha visto um cachorro e contaram o que tínhamos dito. Ele começou a rir como se achasse que era uma brincadeira de criança. Mas quando explicamos o que ouvimos e vimos, ele ficou um pouco mais sério. Disse que não sabia do que estávamos falando, que tinha dormido a noite toda e que se houvesse gritos ou batidas, teria acordado, já que tinha sono leve. E claro, como o padre era uma figura de autoridade tão grande, sua palavra não era questionada. Todos nos chamaram de mentirosos. Disseram que tínhamos pregado uma peça de mau gosto, perturbado a paz com brincadeiras. Tentamos fazê-los entender que em nenhum momento quisemos brincar, mas nada os fazia mudar de ideia. A verdade é que depois que tudo passou, havia muitas coisas contra nós. Não só a palavra do padre, mas também o fato de que nenhum de nós tinha sequer um arranhão. Encontramos um cachorro imenso que rosnou para a gente e, por algum motivo, decidiu nos poupar? Não fazia sentido. No fim, todos nós viramos piada no povoado por muitos dias. Mas, por sorte, o tempo começou a nos dar razão. Poucos dias depois, começaram a relatar avistamentos de um cachorro bem grande que atacava e matava bezerros. Um vizinho disse até que ouviu um de seus burros gritando. Saiu e viu aquele cachorro gigantesco devorando o animal vivo. Logo os relatos foram tantos que quase ninguém mais duvidava da nossa história. Sabiam que havia algo à solta por ali, mesmo que só saísse à noite. Muitas pessoas, tentando proteger seus rebanhos e suas famílias, foram aos montes procurá-lo, mas nunca encontraram nada. As pegadas do cachorro sempre estavam nas áreas dos ataques, mas todas desapareciam em algum ponto. O pai do meu melhor amigo era um homem muito bravo, do tipo que ninguém queria confrontar, pois sabiam que ele não tinha medo de nada. Isso eu soube na manhã seguinte. Meu amigo foi até minha casa cedo e me disse que seu pai tinha dado um golpe de facão no animal que era maior que uma onça. O bicho fugiu, mas seu pai dizia que se não estivesse morto, estava morrendo. Ele me chamou para acompanhá-los, pois iam seguir o rastro de sangue. Fui com eles, e quanto mais andávamos, mais evidente era que o rastro levava à igreja. Ainda vimos algumas gotas estranhas que iam em direção à capela, parando diante dela. O pai do meu amigo fez sinal para ficarmos ali enquanto ele abria a porta, só para localizar o bicho e se certificar de que ele não reagiria. Abriu a porta e não pôde evitar soltar um palavrão de susto. O padre da igreja estava caído, com um corte de facão no ombro, exatamente onde o homem dizia tê-lo acertado. Parecia que ele tinha tentado se tratar, pois havia álcool e algumas faixas, mas estava desmaiado. Para todos do povoado não havia dúvidas do que havia acontecido. Fomos criados ouvindo lendas sobre lobisomens, só que nunca imaginaram que um homem de Deus pudesse ser um deles. Muitos acreditaram e muitos não, mas isso fez com que mandassem um novo padre. Muitos levaram isso a sério e chegaram a ameaçá-lo de morte. Eu tenho certeza que ele era aquele cachorro gigante. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Sou uma mulher sul-americana, mas moro nos Estados Unidos há cerca de 11 anos. Mudei-me para a pequena cidade montanhosa de Silverthorne quando tinha 21 anos.
Fui recrutada por um programa de intercâmbio para estudantes universitários da América do Sul virem aos Estados Unidos trabalhar durante as férias de verão no Sul. Até aquele momento, eu nunca tinha visto neve em toda a minha vida, então estava extremamente animada por viver em um lugar frio e com neve pela primeira vez. Arrumei uma vaga em um hotel muito popular na cidade de Frisco, não muito longe da área onde morava. Na época, eu morava em um albergue. Isso por si só tinha suas próprias histórias assustadoras, mas não vou falar sobre elas no momento. Isso ficará para mais tarde. Até agora eu não sabia exatamente que tipo de trabalho deveria fazer no hotel. Tudo o que eu sabia era que deveria aparecer lá em uma determinada data e horário para falar com o proprietário. Ele era um ucraniano que provavelmente tinha cerca de 40 e poucos anos. Me apresentei com o inglês básico que eu tinha na época e disse a ele que estava muito animada para começar a trabalhar lá. Ele me lançou um olhar longo e estranho, como se estivesse me analisando. Ele era um homem muito alto, com sobrancelhas extremamente grossas. A maneira como ele estava olhando para mim me assustou por um momento. Ele me mostrou o restaurante e disse que eu trabalharia lá como recepcionista, também entregando pedidos de serviço de quarto ocasionalmente. Eu realmente não achava que meu inglês fosse bom o suficiente para estar nessa posição naquela época, mas ele ainda insistiu. Aquele lugar era muito movimentado durante a temporada de esqui e isso me assustou. Eu estava lidando com clientes de todo o mundo. Eventualmente, eu também tive que começar a ajudar como garçonete durante o café da manhã. E claro, recebíamos muitos pedidos errados por causa da minha falta de compreensão do inglês. O proprietário ficava muito bravo com isso. Lembro-me de uma vez que minha colega de trabalho e amiga estava demorando um pouco mais para limpar uma das mesas e tínhamos alguns convidados esperando para se sentar. Lembro que ele simplesmente pegou a toalha da mão dela, gritou para nós duas sairmos e pararmos de ser tão inúteis. Então ele deu um tapa na cara dela. Deixe-me apenas fazer uma pequena observação aqui para dizer que essa garota também era uma imigrante como eu, mas com um inglês fantástico e morando no país há anos. Ele sempre tentava encontrar maneiras de arranjar brigas e nos mostrar o quão lentas, burras e inferiores éramos a ele. À noite, depois que o lugar desacelerava um pouco, ele agia todo apologético e preconceituoso. Bebia no bar, fazia comentários sobre minha aparência e até tentava me levar para um quarto à força. Eu estava começando a ficar com medo e sempre tentava não estar na mesma sala que ele. Durante o horário de trabalho, eu estaria focada nos clientes ou conversando com meus colegas e nunca fazia contato visual com ele se ele estivesse presente. Na véspera de Ano Novo daquele ano, houve um grande incidente no albergue onde eu morava. Saí à noite com alguns colegas de trabalho e descobri mais tarde que um dos moradores tinha ficado muito chapado com sabe-se lá qual droga. Ele começou a perseguir um dos meus amigos armado, gritando calúnias e fazendo ameaças de morte. Ele foi preso, mas era seguro dizer que a maioria das pessoas que moravam lá não se sentia mais tão segura. Ao contar o incidente a um de meus colegas de trabalho no dia seguinte, o velho chefão ouviu a conversa, se aproximou e perguntou se eu estava bem. Achei que ele estava apenas sendo gentil pela primeira vez e agradeci por verificar. Ele disse que eu não deveria mais ficar lá dadas as circunstâncias e me convidou para ficar em um dos quartos do hotel gratuitamente pelas próximas 2 semanas. Segundo ele, eu poderia simplesmente ir embora quando encontrasse um novo lugar. Isso parecia muito generoso da parte dele, especialmente considerando o fato de que o hotel ficava lotado com frequência, já que era o pico da temporada de esqui. Mesmo assim, aceitei a oferta e mudei-me no dia seguinte. Fiquei incrivelmente feliz por finalmente ter um pouco de privacidade, já que eu estava dividindo um quarto com outras 5 pessoas no albergue.
Eu também estava animada para dormir um pouco mais antes de trabalhar no turno do café da manhã, já que agora estava literalmente morando no meu local de trabalho. Isso foi até uma noite naquela semana. Lembro que estava extremamente exausta depois de ficar presa no restaurante o dia todo. Eu estava pronta para me aconchegar no meu quarto de hotel e dormir. Por volta das 2 da manhã, porém, acordei completamente tonta e percebi que a porta do meu quarto estava aberta. Pude ver luzes no corredor e notei a silhueta de uma pessoa muito alta parada ao lado da minha cama, me observando dormir. Eu não conseguia ver um rosto, mas definitivamente poderia dizer que era um homem. Quando comecei a perceber o que estava acontecendo, ouvi um barulho metálico. Olhei e vi que ele estava se preparando para tirar o cinto. Eu gritei de medo e a pessoa rapidamente saiu correndo do meu quarto. No dia seguinte, disse tudo à gerência e aos meus colegas de trabalho. Eu disse que havia alguém no meu quarto na noite anterior e se eles sabiam de alguma coisa. Disseram que eu provavelmente estava sonhando ou que alguém da limpeza devia ter entrado no quarto errado. Quarto errado? Às 2 da manhã? Eu pensei. O proprietário não comentou o caso e parou de falar comigo, ou mesmo de reconhecer minha presença depois disso. Para meu alívio, nada mais aconteceu, porque logo depois que me mudei consegui um novo emprego, um novo apartamento para morar, etc. Cerca de 1 ano depois do meu pequeno incidente, enquanto verifico as notícias locais, quem vejo na primeira página é ele, o dono. Ele havia sido preso na noite anterior depois de deixar 2 hóspedes do hotel bêbadas demais no bar e entrar no quarto delas. Depois que elas dormiram durante a noite, elas acordaram e lá estava ele, parado no quarto, olhando para elas, preparando-se para fazer você sabe o quê. Elas gritaram, chamaram a polícia e felizmente chegaram a tempo. Era ele no meu quarto naquela noite? Tenho 99% de certeza que sim. O que mais me assusta nessa situação é que em várias noites eu desmaiei completamente depois de beber. Cara, isso realmente me assusta e me afeta a cabeça. Lembro-me de algumas vezes acordar sem nenhuma lembrança da noite anterior. A questão perturbadora é: foi a primeira vez que ele entrou no meu quarto? Quantos mais hóspedes deste hotel tiveram isso acontecendo com eles sem nunca saberem? De qualquer forma, espero que vocês não passem por esse terror psicológico. Me chamo Dana Costa e quero contar minha história para saber o que vocês acham. Moro em um apartamento no 3º andar e tenho uma gatinha há 1 ano. Há cerca de 2 meses ela sofreu um acidente quando caiu pela parte de trás do prédio. Ela nunca sai, está sempre dentro de casa. Percebemos que ela não estava e saímos para procurá-la. Passamos horas e horas procurando por todo o condomínio, pelo mato, por lugares que vocês nem imaginam e nada de encontrá-la. Muito irritada e triste, na frente do meu marido, eu disse: "Te peço, por favor, devolve a Lulu para mim. Coloca ela na minha frente para que eu possa encontrá-la e te dou R$ 200. Falei como se fosse uma brincadeira, lembrando da minha mãe, que nos contava histórias sobre como se você dissesse essa frase para o diabo, ele ajudava a encontrar coisas perdidas e afins. E ficou por isso mesmo. As horas passaram e chegou a madrugada. Era por volta de 00:30 quando olhei as horas, ainda sem conseguir dormir. Fui até a cozinha procurar algo para comer quando ouvi baterem na porta do AP. Batidas lentas, sem pressa. Achei que fosse alguém na casa do vizinho, mas não. Era mesmo a minha porta. Alguém estava batendo, mas eu só fui olhar depois que pararam. E para minha surpresa, minha gata estava lá fora. Estava sentada bem na frente da porta. Só miou para mim e eu senti como se tivesse ressuscitado.
Peguei ela no colo, comecei a examiná-la e não tinha nada. Nada mesmo. Mas no fundo senti um arrepio. Bateram na porta como uma pessoa, e àquela hora nenhum vizinho fala com a gente, muito menos para entregar nossa gata. Contei para o meu marido e ele me disse: "Bom, ele cumpriu o que você pediu, mas nunca mais faça isso perto de mim." Não sou religiosa nem acredito nele, mas queria saber se alguém já passou por algo parecido. Obrigada por me ouvirem. Um abraço aqui de Cascavel e que tenham uma ótima noite. A história começou na noite da primeira tempestade de neve do ano. Eu estava de folga do trabalho no dia seguinte, então estava relaxando na minha cama, assistindo a um filme e tomando chocolate quente. De repente, algo bateu na minha janela, me assustando profundamente. Ao olhar para a janela, vi a marca fresca de uma bola de neve que acabara de se espatifar contra o vidro. Abri a janela para ver o que estava acontecendo lá fora e ouvi a risada de uma criança. Bom, isso explicava a situação. Fechei a janela novamente e voltei minha atenção para o filme. Pouco tempo depois, houve um segundo impacto na janela seguido pela risada da criança. Desta vez eu ignorei, sabendo que reagir só incentivaria a criança a continuar. Aparentemente minha estratégia funcionou, pois não houve mais ataques de bolas de neve à minha janela naquela noite. No entanto, na noite seguinte aconteceu de novo, desta vez enquanto eu dormia. Acordei com um barulho muito mais alto e agressivo de uma bola de neve batendo na janela. Abri para olhar lá fora, e embora a nevasca já tivesse passado, minha visão estava limitada demais para ver algo no gramado, mas consegui ouvir novamente a risada da criança, que parecia a de um menino de uns 10 anos. Gritei algo pela janela, uma ameaça, mas nada muito sério, considerando que era dirigido a uma criança. Naquela noite não aconteceu de novo. No dia seguinte, muito da neve já havia derretido, mas a maior parte do chão ainda estava coberta por uma camada branca. Após apagar a luz do meu quarto, deitei-me, meio que esperando e temendo ouvir o som de uma bola de neve contra o vidro, que novamente me faria saltar. E como um relógio, aconteceu. Aquela maldita criança estava de volta. Desta vez eu estava preparado. Pulei da cama e olhei pela janela, conseguindo ver, por talvez meio segundo, as costas de uma criança correndo para a escuridão. Calcei meus sapatos e um casaco e corri para fora, determinado a encontrá-lo. Segui as pegadas dele desde a minha janela até chegarem a um campo de grama e então a uma estrada, onde as pegadas pararam em um grande sicômoro adornado com 2 faixas brancas de flores e uma cruz de madeira fincada à frente. Era um memorial para uma mãe e seu filho que morreram ali, em um acidente de carro. Verifiquei várias vezes para ter certeza de que as pegadas não seguiam nenhuma outra direção. Mas não. Elas misteriosamente terminavam ali. Voltei para casa e deitei-me, bastante perturbado. No dia seguinte, fiz algumas pesquisas e conversei com alguns moradores locais, descobrindo sobre o acidente fatal. Ao saber disso, arrepiei-me, mas não quis descobrir a idade do filho. Não conseguia me obrigar a fazer isso, pois se o menino tivesse mesmo uns 10 anos, isso me assombraria ainda mais do que já estava assombrado. Na noite seguinte, pensei ter ouvido a risada de uma criança do lado de fora da minha janela, mas pode ter sido apenas minha imaginação descontrolada. Tive que tomar remédios para dormir durante um mês inteiro, para não ficar acordado e aterrorizado toda a noite.